Estou Tá bem. entrando. Estamos ao vivo. Agora Olá. precisa dar uma melhorada. Sua imagem não está boa, não está nítida e o som está cortando, mas a gente vai melhorando aí dentro do processo, só para o pessoal saber que a gente já está aqui. Estamos ao vivo. Tá certo. Boa noite, Hoje, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para o nosso terceiro encontro do curso Básico de Política, tá? Já estou vendo que tem gente já entrando, já iniciando aqui nosso bate-papo, eu, professor Márcio, baseado no livro de João Baldo Ribeiro. Nós já hoje vamos falar um pouquinho sobre Estado, nação, e essas noções básicas. E eu vou pedir até ao professor Márcio que faça um pequeno apanhado do que a gente já viu até aqui, né? O que trata o primeiro capítulo e o segundo, para poder a gente, talvez, quem esteja entrando hoje pela primeira vez, possa se situar e seguir. Professor Márcio, se puder fazer um apanhadozinho rápido, 5 minutinhos aí para explicar o que a gente já viu, né? Seria legal. Acho que a gente vai contemplar aí algumas pessoas. joia. Só uma pergunta, melhorou o meu áudio? Porque eu não estou com o computador espetado em rede, estou com Wi-Fi, vim aqui mais perto da fonte. Você consegue me ouvir? Seu som está muito ruim, muito, muito ruim. Não consegue ouvir agora, você. Continua ruim. Agora eu estava te ouvindo perfeitamente, mas agora deu uma travada. Eu acho que eu vou ter que pegar aqui um... Fui eu que ia fechar o meu microfone para você falar, eu abri de novo. Sim, mas agora eu não consigo te entender praticamente. Seu som está muito, muito ruim. Muito ruim, muito ruim. Veja se você consegue ajustar. Opa, Só um minuto. alô. Minutinho. Não dá para me entender? Dá para me ver. Puxa vida, eu não consigo entender nada. Daí, espera um minutinho só. Só um minuto, eu vou tentar colocar aqui. Eu vou tentar colocar o cabo de rede. Vamos ver se a gente melhora. Vamos lá. Um minutinho. Bom, pessoal, a gente está aqui ao vivo com dificuldades técnicas. Vamos ver se a gente consegue melhorar. Eu não sei se vocês estão me ouvindo, porque eu perdi aqui o áudio. Pessoal, a gente está com Isabel. problemas no áudio, mas a gente já está resolvendo, tá bom? Segura um pouquinho aí. A imagem de Márcio está melhorando. O pessoal está mandando mensagem aqui, Márcio. Está me ouvindo? Márcio? Está me ouvindo? Vamos lá. Eu estou ouvindo Isabel toda picada, não consigo entender o que ela fala. Mas, enfim. A imagem está melhorando? Natália. Vamos lá. Vamos ver se a gente resolve isso. A palavra está com você. Natália, você está conseguindo ouvir Márcio agora? Você que entrou aí, está conseguindo ouvir?
Estou de volta agora. Agora tem 2 de mim. Com 2 você aqui. Tem que sair de um aí. Eu estou com 2, Márcio Carvalho. Está em dose dupla. Não, só tem um aqui. Para mim está Mas aparecendo 2. Agora ficou bom. Agora ficou bom. Agora você sumiu, eu não estou lhe vendo. Só eu estou me vendo aqui. Travou. Márcio está travado. Certo, Gabriela? Ele saiu e vai entrar de novo aqui, viu? Boa noite, Nayala. De novo. Alô? Você me vê? Oi, Márcio. Eu não estou lhe vendo. Não? Agora apareceu. Estou te vendo perfeitamente, te ouvindo perfeitamente. Agora parece que vai. Você continua com problemas no som. Então, infelizmente, aí o problema não é a conexão interna, porque agora eu estou cabeado, e então o problema é a bendita da Vox. Por que será que o som está ruim? Tire o fone de ouvido para ver se melhora, de repente. Pronto. Melhor. Porque às vezes... Melhorou? Ó, sua imagem melhorou. Vamos ver o som agora, se resolve. Eu acho que o negócio é a gente continuar, ela está então. dizendo que o áudio de Márcio está ok aqui. Então tá bom. Ótimo. Boa noite, pessoal. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Natália, Nayara. Desculpa, gente, essa falhazinha aí no começo. É sempre meio imprevisível. Mas parece que está todo mundo me ouvindo bem agora, né? Então, eu acho que eu vou prosseguir, Isabel. Já perdemos bastante tempo. Siga, né? Márcio, então. Siga fazendo aquela retrospectiva que a gente combinou de início. Pessoal, a gente tem uma retrospectiva, tá bom? Então, sempre lembrar que a gente está seguindo de maneira bastante próxima, mas é claro que eu estou trazendo outros elementos e respondendo as perguntas também do pessoal que acompanha, mas a gente está seguindo de maneira bem próxima o livro Política, Quem Manda, Por Que Manda e Como Manda, do João Baldo Ribeiro. Nós começamos com uma introdução que é meio que o básico da ciência política, que é tratar de que trata a política afinal, né? E as principais definições dizem que a ciência política trata de olhar a sociedade e interpretar a sociedade através da interpretação das relações de poder que estão distribuídas na sociedade, né? As pessoas têm mais poder, outras têm menos poder, há formas diferentes de poder, poder econômico, poder político, poder entre outros, mas que o próprio João Ubaldo tenta usar uma definição um pouco mais operacional, uma definição que diz mais respeito à nossa vida diretamente, em que a gente vê a política como um processo de tomada de decisões. Então, grupos da sociedade têm interesses e esses interesses têm que ser transformados em ação. E a política é o modo pelo qual os interesses entram em diálogo e conflito e se tornam, alguns, e com mudanças, é claro, porque esse processo é dinâmico, se tornam decisões e são implementadas. Quando a gente fala em políticas públicas, a gente sempre fala, por exemplo, em formulação de políticas públicas, depois implementação, depois gestão e avaliação. Então, uma política pública é a consolidação de um interesse que foi transformado pelo processo político em decisão. A gente falou um pouco sobre isso na primeira aula e falou também na primeira aula a respeito da questão do ódio à política,
né, do ser apolítico. A gente chegou aqui à conclusão de que não existe você ser apolítico. Quer dizer, você não agir politicamente simplesmente significa uma postura conservadora, no sentido de que vai se conservar a estrutura de poder que está lá. Se você não age politicamente, significa que você, de alguma maneira, está dando seu aval à estrutura que está ali. Na segunda aula, a gente trabalhou um pouco a questão de, afinal, que atos da vida cotidiana são políticos. Então, a gente acabou chegando a uma definição de que há certos atos da vida privada que podem não ser diretamente políticos, mas que podem ser influenciados pela política, né? E que talvez aí o que faltou na definição anterior, quando a gente falou de interesses que são tornados decisões, é a palavrinha públicos. Então, são interesses públicos que são tornados decisões, é isso que caracteriza a política. Quer dizer, simplesmente o meu interesse particular, ou juntar um grupo com um interesse particular, não necessariamente é político. É claro que tudo isso tem que ser analisado caso a caso, né? Além disso, a gente falou também, aliás, isso tudo foi na primeira aula, estou confundindo, isso tudo foi na primeira aula. Na segunda aula, a gente falou sobre uma possível origem do Estado, né? A gente usou algumas, quer dizer, o João Baldo usou algumas. Eu vou responder ainda ao questionamento de Natália, que ficou no ar, né, da live anterior. A gente usou, a gente, seguindo João Baldo, usamos algumas teorias, alguma coisa de Durkheim, alguma coisa de Engels, para um cenário em que, imaginando uma sociedade mais simples, que começa a se complexificar e começa a gerar instituições. Então, você começa a ter a especialização de pessoas em determinadas funções. Alguém passa a ser o guerreiro, ele não precisa mais ir atrás do seu alimento, porque essa sociedade já se tornou complexa o suficiente para gerar excedente de bens e de alimentos. O que sobra, a mais do que é necessário simplesmente para todos sobreviverem. Quando tem essa sobra, se torna possível algumas pessoas não trabalharem nesse trabalho diário e poderem se especializar em algumas funções. Entre essas funções vem exército, vem a dimensão religiosa da sociedade, né? Algumas pessoas se tornam líderes religiosos, e também surgem as funções dentro da sociedade que estão associadas à convivência na sociedade. Então, como as nossas sociedades se tornam mais complexas, já não há mais um interesse comum único. E, portanto, começa a haver conflitos de interesse. E alguém tem que ser o mediador desses conflitos, né? No final das contas, tudo isso aponta para o surgimento dessa mega instituição que a gente chama de Estado. Ainda não é o Estado moderno, mas é um conjunto de funções que servem para regular a sociedade, tá? Basicamente, a gente definiria o Estado assim. Lá na frente, nós vamos ter um capítulo sobre Estado e violência, que diz muito respeito ao momento que nós estamos vivendo aqui, e aí a gente vai trabalhar com uma definição de Weber, que relaciona Estado e violência. Mas antes disso, eu queria responder a pergunta de Natália, e aí e depois prosseguir com o tema de Estado e nação, que dá muito pano para manga.
Se eu não me engano, Estado e violência é o próximo capítulo. O próximo é soberania. Eu acho que depois dele é o estado de violência. Não está longe, não, acho eu. Mas, enfim, primeiro, a Natália perguntou se. Desculpa, eu estou me ajeitando aqui. Como a gente teve que fazer um remanejamento, eu estou encostado num sofá, aqui com o computador no colo. Natália perguntou se eu achava que o voto obrigatório é o melhor modo de manter a democracia, não foi isso? Acho que foi essa a pergunta. Olha, eu em aula eu falo sobre isso. Às vezes a política, aí eu não estou falando da ciência política, estou falando da política, né, da prática mesmo. Às vezes a política se resume a uma escolha da opção menos pior e não da melhor opção. Eu já dei esse exemplo aqui, acho que na primeira aula, que na eleição em turnos, por exemplo, no segundo turno, muitas vezes, a eleição não é para votar no melhor, é para votar no menos pior. Muita gente, a maior parte das pessoas acaba votando, quando é um contra o outro, acaba votando mais contra do que a favor. Olha, eu nem gosto tanto desse aqui, mas aquele lá não dá. Tá? E então, muitas vezes na vida política, a gente é confrontado com isso. Qual é a escolha menos pior? E aí, nesse caso do voto obrigatório, eu acho que para o Brasil, ainda o voto obrigatório é a opção menos pior. Tá? Por que eu digo isso? Porque nós somos um país ainda muito grande, ainda um país muito grande e ainda com situações muito fortes de desmandos e de currais eleitorais, por exemplo. Tá? Então, quando a gente pensa a gente pensa em liberar o voto, não é mais obrigatório. Isso me parece mais democrático mesmo, me parece. Porém, quando a gente pensa nisso, a gente está pensando em uma perspectiva, eu não vou nem dizer de uma classe média, mas de uma situação urbana, de uma situação em que a gente está ignorando, por exemplo, a existência de zonas eleitorais lá no mundo rural, lá na zona rural, que tem meia dúzia de casas naquela zona. Então, como o processo exige uma certa transparência, o voto é secreto, mas é necessário conferir, por exemplo, ter a possibilidade de conferir relatórios de urna, então eu posso acabar tendo situações, se eu liberar, vamos dizer assim, vamos supor que o voto não é mais obrigatório, tá? Mas tem um determinado político num rincão aí do país que tem um curral eleitoral e chega lá numa comunidade que tem, sei lá, uma dúzia de casas e fala, olha, todo mundo aqui tem que votar em mim. Tá? Se o voto não for obrigatório, essas pessoas vão ter que ir votar de qualquer maneira. Percebe? Elas vão ser obrigadas a ir. Enquanto que nós podemos falar, não, eu não vou votar. Uma série de outras pessoas vão continuar sendo obrigadas a votar. Então, isso muito provavelmente vai criar um desbalanceio. A gente percebe uma classe de pessoas vai poder escolher não votar, mas outro conjunto de pessoas vai continuar sendo obrigado a votar. Porque esse político vai lá conferir depois no relatório de urna e vai ver, olha, das 40 pessoas que tinha aqui, 20 não votaram. Então ele pode retaliar essas pessoas. Vocês percebem? Infelizmente, a gente ainda tem muito dessas situações. Agora, de maneira mais geral,
de novo, quem é meu aluno já me ouviu falar várias vezes isso. Ao invés de defender um modelo ou outro, a gente tem que perceber as vantagens de um e desvantagens desse e vantagens e desvantagens do outro. Então, se um modelo em que o voto é livre na minha opinião, tem uma cara mais democrática, mas ele também causa distorções. Então, veja bem, no caso do Brexit, lá, o plebiscito no Reino Unido sobre sair da União Europeia, que foi ali 2016, é isso? Se eu não estou enganado. O que aconteceu ali? Uma massa de pessoas é acostumada a não votar, porque o voto lá não é obrigatório. O que o pessoal da campanha do sair do Brexit, do sair da comunidade econômica fez? Foi atrás desses votos. Então, enquanto uma estratégia de campanha do ficar era convencer as pessoas que tradicionalmente votam a mudar de lado, o pessoal da campanha do Brexit, ao invés disso, foi convencer quem não vota a votar. E dessa vez votar pela saída. Algo parecido aconteceu na eleição de Trump. Ele teve menos votos totais do que a Hillary. Se fosse no sistema brasileiro, ele teria perdido, tá? Mas ele foi atrás de eleitores em estados-chave para poder virar o jogo em alguns estados e ganhar ali por pouco. Qualquer dia, se vocês quiserem, a gente fala sobre o sistema americano, já até porque vai ter eleição nos Estados Unidos hoje, mas lá não é número absoluto de votos que ganha. Né? Em número absoluto, a Hillary teve mais votos do que o Trump. Né? Em números absolutos, o Al Gore lá atrás teve mais votos que o Bush filho. Né? Mas o sistema lá é um pouco diferente. Mas, em resumo, o voto não obrigatório também causa distorções nesse sentido. Só para dar um último exemplo, que está no documentário Privacidade Vigiada, eu acho, que está na Netflix, sobre a Cambridge Analytica, que era aquela empresa que usava dados do Facebook para fazer mudança política, tal. Eles mesmo, no vídeo institucional deles, eles contam essa história. Trinidad e Tobago tem uma comunidade bem dividida entre negros e descendentes de indianos. Eu nem sabia disso, viu? Vou confessar para vocês. Apesar de ser uma ilha aqui da nossa América Latina, eu não fazia ideia disso. E aí, numa certa eleição, aqui em 2016 também, se eu não me engano, eu não lembro se é para presidente ou se lá eles são parlamentaristas, não lembro. Mas tem um partido para cada uma desses grupos. O partido mais dos negros e o partido mais dos jovens indianos. Pois bem, o partido dos descendentes indianos contrata a Cambridge Analytica para fazer sua campanha. O que a Cambridge Analytica faz? Ao invés de montar uma campanha para convencer os jovens indianos, ela faz uma campanha que aparentemente não tem política e começa a jogar na rede uma rebelião dos jovens negros, tentando mostrar que não votar é uma mostra de que você está contra esse sistema. Então, basicamente, o que a Cambridge Analytica fez foi uma campanha escondida, como se não fosse eleitoral, tá? Tentando convencer os jovens negros a não votarem. E isso pegou tanto que eles próprios os próprios jovens começaram a desenvolver uma série de músicas e desenvolveram esse símbolo aqui, que é um X, né? De não vou votar. E faziam musiquinhas e danças com não vou votar, não vou votar. E o resultado disso foi que o grupo indiano ganhou, porque ganhou por uma margem pequena de votos, acho que foram 4%, 6% que foi falado ali,
mas por que 40% dos jovens negros não foram votar? Tá? Então, eu estou falando de todas essas histórias para dizer que nunca tem resposta simples. É melhor o voto obrigatório ou não? Não tem resposta simples. O voto obrigatório tem desvantagens claras, mas o voto não obrigatório também tem desvantagens claras. É interessante o que você está trazendo, Márcio, porque aqui no Brasil também tem mais ou menos alguma coisa em relação a isso. Muita gente, e a última eleição de 2018, isso ficou muito evidenciado, as pessoas não votam ou votam nulo, como um protesto. Assim, eu não vou votar, ninguém merece meu voto, e aí não vai. Ou vota nulo, né? Então, também é uma ilusão achar que isso isso é válido. Mas se analisa isso aqui no Brasil, essas pessoas que votam nulo ou que se abstêm, que não vão lá votar com essa justificativa, que é como se fosse um protesto contra os políticos de uma forma geral. Bom, olha, até antes da Constituição de 88, tinha um dispositivo, eu posso estar redondamente enganado, mas eu acho que tinha um dispositivo que jogava os votos em branco na contabilidade final do vencedor. Então, o voto em branco não fazia diferença, mas ele inflava o resultado final de quem ganhou, tá? Até hoje correm boatos de Facebook dizendo não vote branco, porque o branco vai para o... Não tem mais isso. O voto branco é simplesmente não válido. Acabou. Lá na estatística final, quando você está falando dos votos dos candidatos, está falando de votos válidos, tá? E aí tem uma estatística para votos brancos e nulos. Então, como nessa época o branco inflava o resultado do vencedor, teve uma onda muito grande de votos nulos. Na década de 80, e aí eu gostava muito, eu tenho pena dessa juventude que não teve uma cédula de papel para poder escrever o seu voto nulo. Votar nulo hoje é apertar 99. Era muito mais divertido quando você podia eleger o macaco Tião, né? Lembra desse caso no Rio? O macaco Tião era o macaco do zoológico do Rio de Janeiro, e ele conseguiu votos suficientes, dizem, para ser eleito vereador do Rio, porque várias pessoas anularam o voto escrevendo ali, quando era cédula de papel, macaco Tião. Né? Então, nesse sentido, nesse momento, dava para você encarar muito melhor como um protesto, anular o voto. Um belo de um palavrão ali no meio do seu voto. Né? Isso não vai ser contabilizado, mas algum mesário vai ver. Você está se manifestando para alguém. Né? Hoje, votar nulo como protesto, eu acho bobo, para ser sincero. Porque você não está protestando, você está se abstendo. E aí tudo bem. Aí se você... O voto... Eu fui votar porque eu sou obrigado, ou seja, eu fui na junta eleitoral porque eu sou obrigado a votar, mas eu não quero tomar parte dessa escolha. Ok. Não estou dizendo... Quando a gente falou lá atrás que não tomar parte é a contribuir para a manutenção do status quo, eu não estou dizendo que isso não é legítimo também. Só que você tem que ter consciência disso. Eu vou votar em branco, eu vou votar nulo, eu estou abrindo mão da escolha. Percebe? Eu sou capaz de imaginar, eu particularmente nunca anulei meu voto. Mas eu sou capaz de imaginar, sim, uma situação, ou algumas situações, em que eu teria dificuldade em escolher. Agora, tem outras situações que, como eu acabei de falar, a prática política muitas vezes é
a escolha do menos pior. Fecha o nariz, digita lá, lava com álcool o dedo, a ponta do dedo depois, mas escolhe. Toma seu partido, toma sua posição. De novo, esse é um caso que eu não vou botar regra para ninguém, não. Eu acho que é legítima a posição de não optar, mas não optar sabendo que não optar significa fazer uma opção pela manutenção. Tá? Eu acho que essas últimas eleições presidenciais, a gente foi inundado por uma falsa simetria, né? Então parecia que qualquer escolha, que a escolha era muito difícil, né? Que qualquer opção era terrível, quando não me parece o caso. Ok? Então, eu acho que ficou mais alguma questão pendente? Acho que não, Márcio. Acho que agora podemos entrar no tema de hoje, que é Estado e nação, não é isso? Sabe, Estado né? você já falou a semana passada, mas é que, como vai falar de nação, vai entrar em Estado outra vez. Eu estou entendendo que a gente vai ter que Isso. fazer o diferencial entre o que é Estado e o que é nação. Porque, na verdade, a gente acaba usando muito como sinônimos, né? Estado, nação, povo. O Estado moderno, né? Desde sei lá, a Revolução Francesa, um pouco antes, vem se consolidando como sendo um Estado-nação. A gente, tecnicamente, na escola mesmo, a gente fala Estado-nação. E, afinal de contas, o que significa isso, né? Então, basicamente, dá para a gente pensar que se o Estado é esse conjunto de instituições, é algo jurídico, né? Tem um caráter jurídico, de normas, de leis, a nação tem um caráter mais cultural. Então, a gente poderia caracterizar uma nação como um conjunto de pessoas que compartilham de certos valores e de certo entendimento do mundo, de certo idioma e de uma certa história, de um certo passado comum, né? Então, eu estou aqui. Peraí, deixa eu abrir aqui esse outro. Eu tenho aqui uma definição que é muito boa, que é muito interessante, de Benedict Anderson. Ele chama as nações de comunidades imaginárias. Essa é a tradução em português, imagined. Talvez comunidades imaginadas seja mais interessante, sabe? Então, a nação é imaginada como comunidade. Porque, independente de a gente ter diferenças entre as pessoas, desigualdade, exploração de um pelo outro dentro da nação, mas ela é sempre concebida como tendo uma história comum, algum elemento de camaradagem, algum elemento de. Desculpa, algum elemento de modo de pensar. Durkheim, por exemplo, fala, e aí acho que Isabel vai gostar, ele fala de uma consciência coletiva. Né? Ele fala de uma consciência, não é um inconsciente, é uma consciência coletiva. Algo que está aí independente dos indivíduos. Quer dizer, os indivíduos passam e essa consciência permanece. Né? Indivíduos nascem, são educados, são criados, crescem, viram adultos, geram outros indivíduos, morrem, e essa consciência coletiva permanece. Sim? Ô, Márcio, é interessante, talvez, porque aqui no Brasil, para que as pessoas possam compreender melhor esse conceito de Estado e nação, porque talvez aqui no Brasil as unidades da federação são chamadas de Estado. Isso. Estado da Bahia, Estado do Rio Grande do Sul, Estado
talvez fosse interessante clarear de uma forma ainda mais didática, né? Estado como esse conjunto de ordenamento da sociedade, né? Jurídico, Esse com letra maiúscula. e Estado, unidade da federação, né? Porque eu acho que aí a gente vai entrar no conceito, talvez, de política de Estado, política de governo, o que isso quer dizer? Eu acho que para entender isso, as pessoas têm que entender o que é Estado, o que é nação, e principalmente aqui no Brasil, entender que quando a gente está falando Estado, a gente não tá falando Estado, as unidades da federação, simplesmente. A gente está falando, né? Embora eu não sei como é que fica, aí queria que você falasse sobre isso, porque as unidades da federação no Brasil, elas têm ordenamento próprio também. Embora exista a, a unidade federativa, né, o instância federal, mas os estados, estado da Bahia, o estado aí no sentido da divisão territorial das unidades, eles também têm um certo ordenamento próprio. Existem leis, a Constituição da Bahia, existe uma série de leis e de coisas do estado da Bahia. Como é isso? Como é que a gente pode entender isso melhor? Tá. Bom, por que a gente fala em unidades da federação? Porque antigamente tinha os territórios, que não eram estados, mas eram unidades, quer dizer, recortadas com uma fronteira, por exemplo, Roraima e Amapá, se eu não estou enganado, eram territórios até a Constituição de 88. O que isso significa? Eram unidades separadas, mas que o governo federal cuidava. Então, a gente usa esse nome genérico unidade da federação porque existiam vários tipos. Ainda hoje existem. Você tem os estados e você tem o Distrito Federal, aquele retângulozinho no meio de Goiás, onde tem Brasília. O Distrito Federal não é um estado, né? Ele é uma unidade da federação, como os estados. Então, acho que a primeira diferenciação é essa. Mas não é só no Brasil. Pense em United States of America, Estados Unidos da América. Lá também você tem os estados como unidades da federação. Você também tem um Distrito Federal, Washington, D.C., District of Columbia, é um distrito. E você também, e lá, como era aqui, tem Estados Unidos no nome. Não sei se vocês sabem, quem é um pouco mais experiente vai se lembrar de uma época em que o Brasil era chamado de Estados Unidos do Brasil, né? Se eu não me engano, ali a partir da era Vargas, o Brasil passou a ser chamado Estados Unidos do Brasil. Eu me lembro de estar... Eu fiz um curso rápido na Inglaterra, no final da adolescência, e peguei um livro antigo de história lá. Eu estava numa escola internacional, então tinha pessoal de Taiwan, da China, do Irã, Iraque, Jordânia, um monte de gente. Meu melhor amigo era um sudanês. E eles tiraram um saco enorme da minha cara quando a gente abriu o livro de história, de geografia, porque tem os United States of America, USA, USA, e o Brasil era United States of Brazil, USB. Quer dizer, tem o USA e o USB, que era o Brasil, né? Quer dizer, a gente era também Estados Unidos. Tá? Isso mudou depois. Essa pergunta é boa. Nordeste, me acolha. Não me extraditem se vocês separarem, tá? Mas depois a gente fala sobre isso. Olha só. Então, primeira diferenciação é essa. Estado com E maiúsculo é essa instituição que está no território nacional todo. Tá? Que tem outros territórios, por exemplo, cada Estado-nação tem o seu Estado com E maiúsculo. Então, e você tem os estados
comunidades da federação. Aí é um E minúsculo. O Estado da Bahia. Muito bem. Além disso, outra confusão que é complicada nos governos presidencialistas é entre Estado e governo. Por que eu digo nos países presidencialistas? Porque, por exemplo, numa monarquia parlamentarista como a Inglaterra, você tem a rainha, que é a chefe de Estado, e o primeiro-ministro, que é o chefe de governo. Essas figuras são separadas. O Estado representa algo que os governos passam, mas o Estado permanece. Tá? Essa é a função lá de uma monarquia. Mesmo não sendo uma monarquia, você tem, por exemplo, outros países parlamentaristas em que você tem um presidente, que é o chefe de Estado, e um primeiro-ministro, que é o chefe de governo. Normalmente, esse presidente vai representar o país, vai ser um símbolo do país, vai representar o país no exterior, etc. E o chefe de governo monta o gabinete de governo, ministérios, etc., e cuida da cozinha. No Brasil e nos Estados Unidos também, né, países presidencialistas num sentido mais forte, o presidente é o chefe de Estado e de governo. Então, isso dificulta para a gente separar o que é Estado de governo. Né? O que é uma política de Estado e o que é uma política de governo. Muitas vezes a gente tem essa dificuldade. E é claro que muitas vezes os presidentes do dia fazem questão de confundir esses conceitos. Né? Fazem política de um governo, mas tentam dizer que é uma política de Estado. Tá? Então, por exemplo, vamos pensar aqui numa lei de cotas, tá? Que foi aprovada em 2012. Ela foi aprovada em 2012 para ser revista em 2022. Eu não sei se isso já mudou, mas a redação original era essa. Valeria por 10 anos e seria revista em 2022. Quando você faz uma lei assim, ela não é de governo, porque ela vai ultrapassar governos. Ela vai valer para vários governos. Então, ela tem um escopo que é um escopo de Estado. Tá? Enquanto que alterações em Constituição, né, emendas constitucionais, são feitas dentro de governos, dentro de legislaturas, mas servem para além dos governos. Aí você citou que os estados têm sua autonomia. Nos Estados Unidos, essa autonomia é muito maior. Cada estado tem sua Suprema Corte, decide como dividir os distritos para a eleição, lá o voto é distrital. A gente vai falar sobre os tipos de voto mais para frente. A autonomia... Eu tenho a impressão que aqui no Brasil a autonomia dos estados, das unidades da federação, é menor. Mas isso também depende do governo federal. Quando o governo federal abre mão, como foi o caso, por exemplo, do isolamento agora, o governo federal abriu mão de coordenar esse processo. Isso deu liberdade para os estados fazerem seus próprios processos. Cada estados negociando com municípios também. Né? A gente tem um exemplo que talvez seja um exemplo muito bom aí em Salvador, né? Que mesmo sendo opostos politicamente o governador e o prefeito, parece que nessa questão do isolamento, parece que eles conseguiram atuar bem em conjunto. Né? Coisa que o governo federal não conseguiu fazer, atuar bem em conjunto com os governadores. Isso abriu espaço para os governadores. Mas percebam, é uma coisa que eu já falei e sempre repito, do mesmo jeito que a natureza odeia o vácuo, a política também. Se alguém abre espaço, alguém ocupa. Então, o espaço foi aberto pelo governo federal. Se o governo federal, lá em março, quando foi declarada a pandemia,
E aí eu confesso que muitas vezes é difícil ser cientista político na época atual, porque você fica tentando encontrar qual é a racionalidade de certos atores e você não consegue encontrar racionalidade. Não? Então, por exemplo, se eu sou um cara que está na presidência como um militar reformado e tem uma pandemia, vocês vão me desculpar a frase, mas é o que eu precisava para ter minha popularidade lá em cima. Primeira coisa, chama todo mundo. Negócio é o seguinte, isso aqui é uma guerra contra o vírus. Eu sou ex-militar, a gente é treinado para guerra, nós vamos fazer uma guerra bem organizada, vamos começar aqui com hospital de campanha, eu vou ajudar os governos estaduais a fazerem hospital de campanha, vamos fazer, ver nas universidades quem está pesquisando respirador barato, vamos fazer vamos fazer reconversão industrial. As indústrias não vão precisar parar, porque a gente vai fazer lockdown, as pessoas não vão estar na rua comprando, mas a gente vai pegar essas indústrias e vamos converter as linhas de montagem delas, para elas construírem respirador, para elas fazerem EPI. Porra, montavam um campo de batalha no país. Era fácil, estava na mão dele, na mão do presidente. E aí eu não entendo qual foi essa opção. Se foi só para seguir o Trump, se foi para seguir o Olavo de Carvalho, não consigo entender quem teve essa ideia de negar a pandemia. Porque, poxa, era o momento. Se tivesse feito o lockdown pesado, abril inteiro, a gente já estava saindo a essa altura. Já estava começando a afrouxar. Eu, em outro vídeo sobre política internacional, eu falei, tem um artigo muito bom que saiu lá em março, chamado Martelo e a Dança. Porque a gente, na moral, na real, a gente fica falando de achatar a curva, e é compreensível que a gente fale em achatar a curva, mas talvez a melhor estratégia tivesse sido essa que estava lá atrás, nesse artigo Martelo e a Dança, é mitigação. Lockdown total durante algumas semanas. E aí você vai soltando um serviço, solta alguma coisa. E testando. Se não aumentar, beleza, pode manter essa atividade funcionando. Aí abre outra atividade. Opa, essa atividade abriu, a gente teve um aumento nos casos, fecha ela de novo. E vai para outra. E vai dançando com o vírus. Né? Primeiro martela e depois dança. Poxa, um governo que tem claramente um perfil pendendo para o autoritarismo, uma pandemia, um desastre e tal, são as melhores situações para esses governos. Para esses governos descerem a mão de ferro. Porque qual ia ser, se o governo faz isso, qual ia ser o governador que ia ficar contra uma ação coordenada? Nenhum. Ele ia ter uma centralização de poder muito grande. Mas é isso, eu me estendi aqui nessa coisa de conjuntura, de falar desse governo, mas é porque realmente às vezes é muito difícil a gente entender a racionalidade desse grupo que está no poder. É porque às vezes não há, né? Aí você não vai entender. Pois é, a gente sempre quer encontrar uma racionalidade. A gente não quer chegar à conclusão de que as pessoas estão fazendo as coisas sem saber por que elas estão fazendo. Seria terrível. Não sabem o que estão fazendo. Não sabem o que estão fazendo. Seria terrível viver num país assim, vocês não acham? É terrível. Seria, né? Mas voltando à nação e a Estado, existem estados que são binacionais, né? Assim, que tem nações juntas. Por exemplo, eu estava lendo, está vendo que eu estou estudando direitinho? Quando as pessoas falavam, por exemplo,
chamava tudo de Rússia, mas na verdade era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? E ali existiam várias nações. Isso. A gente aqui na região, né, tem o turco, né? A gente não fala, fulano é turco, ou falava, e na verdade as pessoas que vieram lá no início do século XX e migraram para cá, elas eram cidadãos do Império Turco Otomano. O Império Turco Otomano tinha vários povos e várias nações ali dentro. Então a gente chama libanês de turco aqui. Vai perguntar se eles gostam. Sabe? Não gostam, não é isso. Certeza que não. Claro que não. A gente chama eles. Agora essa coisa está diluída. Mas lá no século passado, o que a gente fazia? A gente chamava um povo com o nome do dominador desse povo. Olha que terrível. Né? É interessante porque para nós são coisas bem estranhas. Por exemplo, quando a gente está assistindo um telejornal que fala a respeito das desavenças, por exemplo, lá na Espanha. Os bascos, não é isso? Eles, os castelhanos, os bascos e tem também os catalães. Recentemente teve uma escaramuça. Você vai lá em Barcelona? Catalão, não é isso? Porque você vai lá em Barcelona, a TV passa só fala em catalão. A TV local. As coisas são escritas em catalão. Eu fui passear uma vez, tem um primo que mora na Inglaterra, a gente foi ali para Cornualha, que é a pontinha da sudoeste da Inglaterra. E ali o pessoal é de origem Cornish, que eles se chamam, né? Não. E aí você está no trem de Londres até a entrada aí dessa região, tudo escrito em inglês dentro do trem. Quando você pega o trem ali em Exeter, vai para a pontinha, tá tudo escrito em como chama? Em Cornish primeiro e em inglês embaixo. Primeiro em cornualês, né? Esses povos, essas pessoas são muito orgulhosas da sua origem. Tem um cara aí que tem programa de cozinha, acho que é Jamie Olivier. Ele é nascido lá na Cornualha e tinha casa lá, tal, mas ele ficou famoso. E um dia ele deu uma entrevista aí que, não, nós somos todos britânicos, não tem muito essa coisa, não. Aí o povo queimou a casa dele e falou que se ele voltar para lá, ele morre. É só isso. É simples assim. É só lá bravo. Simples assim. Então, a gente, Inglaterra, aquela Grã-Bretanha, né, aquela ilhazinha pequena, é pequeno aquilo lá, mas tem um muro que o Império Romano construiu separando a Inglaterra da Escócia, porque os escoceses são muito loucos. A gente dominou até aqui, mas vamos fazer um muro, porque aqueles que estão lá para cima são doidos demais. Então tem muitas diferenças de povos, de nações, é isso que a gente está falando. Mas para nós é estranho, porque a gente conseguiu unificar no território a língua e porque nossos antepassados, são indígenas que sofreram genocídio, o povo negro que veio escravizado, e a gente basicamente fez sumirem essas nações. A gente, muito, muito, muito mais do que vários países no mundo, nós somos um país que deveria ser um país multinacional. Nós temos dezenas de nações indígenas, tivemos centenas de nações indígenas no nosso território. E trouxemos membros de diversas nações africanas. Tá?
E nós apagamos esses traços culturais. Esse que é o ponto. Então, a nossa nacionalidade única, que muitas vezes é elogiada, muitas vezes Isso, é colocada cantada como, e cantada, né? poxa, olha só. Não, a gente tem que admitir que os portugueses fizeram um trabalho ótimo em não deixar quebrar o seu território, como a América Espanhola. A América Espanhola se quebrou em 12, 13 países, é isso? Não lembro. Se quebrou em uma série de países. Eles foram eficientes em não deixar quebrar. Agora, qual é o custo disso? Essa eficiência foi baseada em vidas, né? Em vidas perdidas e em culturas perdidas ou silenciadas, né? Então, eu acho que já estamos chegando a 1 hora, aquele atraso no começo. Eu ia sinalizar para você que nós estamos a 3 minutos do final. Então, eu acho que... para você fazer as considerações finais. Eu segurei a onda aqui, porque a gente já começa a embalar, né? Quando a gente começa a falar desse tipo de coisa. É gostoso falar sobre isso, é legal a gente entender... quando a gente está vendo certos movimentos no mundo, por que essas pessoas brigam, por que tem essa confusão, por que querem separar? Para o brasileiro, em geral, isso é difícil de entender. Mas deixa eu só fechar, então, com uma palavra boa. Não precisa ser briga. O Canadá é binacional, você tem uma parte de colonização francesa e uma parte de colonização britânica, e se tornou um país único sem grandes... Hoje, sem grandes tretas. É claro que houve conflitos nesses momentos iniciais, né? E só para deixar claro, há nações que não têm Estado e há nações que vivem em diversos estados. Então, por exemplo, hoje um problema sério ali da região do Oriente Médio é o Kurdistão, né? Os curdos não têm um país, mas eles vivem ali nessas fronteiras. Ó, vamos guardar, já estamos terminando, então vamos guardar 2 questões para a próxima sessão. Uma foi sobre separatismo e outra aqui. Governos Lula e Dilma não deveriam ter sido implantados através de emenda constitucional para garantir que outros... Ótima pergunta. A gente responde na próxima quinta-feira, já essas 2. Isso, a gente abre na próxima semana respondendo sua pergunta, tá bom? Márcio, por favor, desculpa. Não, é isso. E aí, semana que vem, a gente... eu já fico mais preparado aqui para não ter aqueles probleminhas do começo. E a gente termina o papo sobre nação e já engata sobre soberania e possivelmente Estado e violência, porque, na verdade, pelo menos uma dessas perguntas vai suscitar isso. Tá bom? Agradecer o pessoal que está acompanhando. Agradecer a Isabel sempre pelo convite. Gente, muito obrigada. Obrigada, Márcio. Você sempre super didático, esclarecedor. O pessoal que está acompanhando. E informar que todo esse papo aqui fica lá no meu canal. Então, é gravado e fica lá à disposição, tanto para vocês ouvirem de novo, se quiserem, quanto para compartilharem. Então, podem ir lá no canal e curtir. E só para dizer que eu vou colocar nesse fim de semana, eu vou pegar do seu canal e vou colocar no meu também, tá? E lembrem que tem as questões. Quem precisar de certificado, vai lá, preenche o Google Forms, é o mesmo endereço, a gente põe de novo aqui nessa postagem, põe em cada postagem, preenche, responder uma questãozinha, pelo menos, por dia. Quem quiser pode abrir lá e responder as questões, porque me interessa muito poder bater papo sobre as respostas. Muito obrigado, pessoal. Obrigada, Márcio. Obrigada a todos vocês que participaram, né? Na próxima quinta, às 21 horas, estaremos aqui novamente com o nosso curso de política, tá? Grande beijo. Eu vou fazer meu jabá. Eu vou fazer meu jabá com mais firmeza. No YouTube é simples. É simples. YouTube, só procurar Carvalho Mave. Carvalho MAV. Mas eu vou deixar o endereço tranquilo.